não se esquece de pagar, que senão vem multa, tá legal? E para falar sobre as dificuldades e avanços enfrentados nesses últimos anos, nós conversamos no começo da manhã com o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro. Veja o que ele falou. Chico, é o segundo aniversário de Foz em meio à pandemia, né? Sem comemoração de novo? Pois é, sem comemoração. A pandemia realmente nos tirou esse momento tão especial que é o aniversário da cidade, nos tirou a comemoração, mas não nos tirou a celebração. Acho que nós temos que celebrar o aniversário de Foz, porque mesmo diante de uma pandemia, diante de tantas adversidades, Foz do Iguaçu não pode ficar entristecida, porque Foz do Iguaçu está num processo de ascensão, num processo de desenvolvimento. Foz do Iguaçu realmente vem acontecendo coisas maravilhosas que realmente aponta para um futuro promissor da nossa cidade. Então nós não podemos ficar com esse baixo astral. A pandemia incomoda, a pandemia traz prejuízos, a pandemia traz perdas de vidas, que isso é o que mais preocupa, mas nós temos que olhar para frente. Temos que entender que o aniversário de Foz é exatamente esse momento da gente enxergar a nossa cidade, olhar para os quatro cantos, olhar para dentro da nossa cidade e nos olhar e nos enxergar grande com força para crescer ainda mais. Então acho que nós não podemos deixar de celebrar também essa grandeza da nossa cidade, da nossa gente, de pessoas que realmente estão passando por uma dificuldade histórica, mas que não baixam a cabeça. O que você destacaria nesses últimos 2 anos, Chico, como grande motivo para a gente celebrar? A união de esforços de todas as instituições públicas e também com o setor privado, no sentido de fazer Foz alavancar. Se a gente observar, né, os dados, principalmente os dados do setor imobiliário, nos apontam um crescimento, talvez um dos maiores crescimentos aí da nossa história recente. Chegando investidores, comprando imóveis, fazendo projetos. São milhões e milhões da iniciativa privada, milhões e milhões do setor público, principalmente da Itaipu, com a participação do governo do estado, do governo federal e da prefeitura também. Ou seja, essa união de esforços em acreditar na cidade nos credencia a ser uma cidade que vai superar, quando superarmos essa pandemia, vai superar todas as expectativas de desenvolvimento. Então, tudo na vida é fazer a base para que essa base crie as condições de um salto realmente muito maior. E Foz do Iguaçu, nesses últimos anos, mesmo com pandemia, criou as condições para dar um voo muito mais alto, e eu tenho certeza que, passada essa fase da pandemia, Foz do Iguaçu realmente vai ser uma das cidades do Brasil que mais vai crescer. O papel da Itaipu tem sido imprescindível, mas Itaipu sempre está alinhada com o governo municipal, com o governo estadual, com a participação dos órgãos federais. Um exemplo é a 469, a duplicação da 469, e nós esperamos há 20, 30 anos, essa rodovia chegou a ser iniciada, né? E depois parou. Isso derrubava a autoestima dos iguaçuenses, derrubava o interesse dos investidores em aportar em Foz do Iguaçu, porque era algo que não caminhava, que não ia para frente. Então, hoje a gente vê um exemplo muito claro. Na semana passada, quando foi feito o lançamento já do projeto aprovado, estava lá o DENIT representando o governo federal, a Itaipu, o secretário de Estado representando o governador Ratinho Júnior, a prefeitura junto, ou seja, todos ali, e o Fundo Iguaçu. E esses projetos
tanto da 469 quanto do trecho urbano da Avenida das Cataratas, foram projetos doados pela iniciativa privada através do Fundo Iguaçu. Então você vê uma integração, um momento assim muito especial das pessoas estarem trabalhando na mesma direção, e muita coisa ainda vai sair, que isso pode ter certeza, o iguaçuense pode ter certeza que nós vamos ter um futuro muito promissor. Chico, apesar dessa integração aí durante a pandemia com os decretos, você capitaneando aí a prefeitura, você sofreu muita pressão, aquela questão de abre, fecha, não pode isso, não pode aquilo. Você se imaginava como gestor passar por uma situação assim, e você acha que você mais errou ou mais acertou? Eu acho que ninguém esperava, ninguém acreditava que essa pandemia iria tão longe, né? Quando começou a pandemia, havia uma previsão de agosto de 2020 a gente ter uma tranquilidade. Isso não ocorreu, se estendeu, nós estamos aí 1 ano e 3 meses vivendo com pandemia. É claro que isso gera prejuízos, né? Gera insatisfação, porque quem está no prejuízo gera insatisfação, mas eu acredito que diante de todo esse quadro, a gente sempre tomou as medidas com muito apoio técnico. A gente nunca tomou medidas assim, porque o Chico brasileiro, para assinar um decreto, resolveu simplesmente dizer, não, eu vou fechar esse serviço porque tem que fechar. Não, tem que fechar por quê? Eu sempre pedi apoio técnico, sempre discutir com nossas equipes técnicas. Nós temos uma equipe técnica na vigilância epidemiológica no Hospital Municipal, uma equipe muito experiente, onde tem infectologistas, onde tem sanitaristas. Nós temos um apoio da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, através de um convênio que está sempre junto com a nossa vigilância epidemiológica, analisando os dados. E o principal órgão de saúde da América Latina é exatamente a OPAS. Então, a gente buscou o máximo se cercar do conhecimento técnico, do conhecimento da ciência. Não pode ser diferente. Um gestor não pode trabalhar por pressões políticas, não pode trabalhar por pressão econômica. O gestor tem um compromisso com a sociedade. Então, entre erros e acertos, dizer que não houve erros, é claro que na nossa vida, principalmente numa pandemia, onde não tinha uma direção única, não tinha um protocolo único no Brasil e no mundo. Cada um adotou uma forma de agir, né? Poderia ter sido diferente em algum ponto, poderia ter sido em outro, mas, no geral, eu acho que a gente cumpriu com o nosso papel, que foi restringir quando foi necessário restringir, abrir quando nos deram condições para abrir e, acima de tudo, preparar o sistema de saúde para atender. Foz do Iguaçu foi uma das cidades que mais investiu recursos públicos, tanto recursos que veio federal, estadual, da Itaipu e recursos da prefeitura. Tanto que cada leito de UTI, o recurso que vem, a prefeitura coloca o dobro em cima. Vem R$1.600 por um leito de UTI, a prefeitura tem que colocar praticamente mais R$1.600 em cima para poder dar condições de abrirmos mais leitos de UTI. Chico, quanto que vocês investiram desde o começo da pandemia na saúde? Nós estamos concluindo esse levantamento desde o ano passado até também esse ano. Mas para você ter um exemplo, Cris, no Hospital Municipal existe um convênio específico com o hospital, um contrato melhor, que é em relação à Covid-19. Só para atendimento de 70 leitos de UTI e os 67 leitos de enfermaria. E mais a UPA do Morumbi, que hoje é praticamente um hospital. Ela foi fechada atendimento ao público e está só atendendo internamentos, para poder dar conta desse número crescente de pessoas que buscam o sistema de saúde pedindo socorro. Chico, vocês têm uma reunião hoje com o comitê de crise aí da pandemia. Podem sair novas restrições? Vai sair um novo decreto?
nós vamos avaliar todo o quadro epidemiológico. Sempre, Cris, que a gente avalia, Cris e Elisângela, sempre a gente avalia nas nossas reuniões, praticamente semanalmente, toda semana a gente faz reunião do comitê. A reunião começa com os dados epidemiológicos. Digamos, a taxa de transmissão. Nossa taxa de transmissão há 20 dias atrás, há um mês atrás praticamente, aí quando começaram as medidas restritivas novamente, ela estava em torno de 1,5. Era uma das piores taxas do Brasil. A taxa de 1,5 significa que nós estamos 50% acima do aceitável, que é ou seja, cada 100 pessoas transmitir para 100. E essa taxa, o ideal é que esteja abaixo. A nossa estava em 150. Então, todas essas medidas foram tomadas, evitou o crescimento, evitou a aceleração, e essa taxa hoje está em 1,03. Então, para você ver o efeito das medidas restritivas, quando a gente restringe um domingo, não é porque é bonito fechar um domingo, é porque há estudos da nossa equipe epidemiológica do comportamento da doença, da transmissão que aparece no plantão Covid 2, 3 dias após o domingo, ou na semana seguinte após o domingo, no final de semana. Então, tudo isso foi estudado para a gente apontar aqueles fechamentos que foi feito no final de semana. Então você não descarta nem restringir mais e nem relaxar mais? Depende dessa decisão da reunião. Não. Eu acho que nós temos que ter medidas sempre de equilíbrio, né? E agora vale salientar uma coisa. Foz do Iguaçu foi uma das cidades que não fechou o comércio nesse período. Estão fechando no domingo, praticamente. Mas durante a semana a gente manteve o comércio aberto, onde a gente sabe que muitas cidades do Paraná fizeram lockdown completo por 15 dias. E a gente está buscando esse equilíbrio entre fechar alguns setores de maior risco e abrir aqueles setores que realmente faz com que a economia possa girar no dia a dia. Prefeito, como que está a situação do transporte hoje aqui na cidade? Tem uma discussão bem grande, se mantém, se passa para quilômetro rodado, como que está essa discussão? Isso tudo são propostas que vão surgindo durante esse período de debate. Praticamente reuniões diárias do Fortrans, da nossa equipe jurídica, mas existe um certo desequilíbrio devido à queda do número de passageiros. Porém, houve descumprimento contratual, descumprimento no sentido de não colocar o número de ônibus adequado para rodar. Então, tudo isso gera no setor público um procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo tem que ter a ampla defesa, e nós estamos em fase de defesa por parte das empresas, para depois a Procuradoria poder chegar a uma conclusão final, junto com a comissão técnica, e aí apontar as medidas que têm que ser tomadas. A Prefeitura, ela não faz a gestão do sistema de transporte. É importante que ela apenas fiscaliza o contrato existente. Então, esse contrato existente, ele não está sendo cumprido como deveria. E é por isso que a Prefeitura tem que, como poder concedente, ele tem que realmente fazer a fiscalização e aplicar as penalidades que têm que ser aplicadas. Mas nas discussões que vocês estão tendo com a empresa, qual que é o caminho que está sendo feito? O caminho mesmo é partir para o quilômetro rodado para tentar resolver a situação até uma nova licitação? Na minha opinião, mas eu não vou agir antes de ter o amparo técnico conclusivo e jurídico. Na minha opinião, esse contrato deveria ser encerrado e aberto uma nova licitação. Eu acho que esse seria o caminho para que a gente possa ter um novo marco legal e um novo marco
contratual para que o transporte coletivo realmente seja algo que atenda a necessidade do cidadão iguaçuense. Neste momento ele não está atendendo e nós não podemos ficar, se há prejuízo para as empresas, então as empresas deveriam realmente devolver o sistema à prefeitura. Nós só não podemos intervir novamente, porque até isso houve uma decisão na justiça que eles têm um parcelamento. Se a prefeitura intervir, nós vamos ter que pagar esse parcelamento, que é patrimônio das empresas, que é em torno de R$500 mil por mês. Então, nós não vamos fazer isso novamente, porque nós estaríamos colocando dinheiro público a serviço de patrimônio privado. Então, tudo isso tem que ser pensado para uma nova decisão. O que eu posso assegurar ao povo de Foz do Iguaçu é que nós estamos trabalhando muito focado nesse processo e que assim que a gente tiver a segurança jurídica, e pode demorar um mês? Pode, já demorou muito tempo, eu sei que a população está no seu limite com o transporte coletivo, eu também estou no meu limite, mas eu não posso extrapolar os limites legais. Porque se eu extrapolar os limites legais, depois a prefeitura tem que pagar a indenização. Quem vai pagar é o povo. Então eu tenho que ter esse zelo para não fazer como no passado, que gerou milhões e milhões de dívidas a um setor que sempre deu prejuízo ao setor público. Agora a gente quer que o senhor deixe uma mensagem aí de feliz aniversário para Foz do Iguaçu. Olha, Cris e Elisângela, eu gostaria assim, de agradecer ao povo iguaçuense. Eu sei que nesse momento difícil as pessoas sempre querem saber do futuro. As pessoas querem ter esperança. Ninguém vive a vida sem esperança. Mas eu posso transmitir isso com toda tranquilidade, com toda certeza, que Foz do Iguaçu nós podemos acreditar. Nós vamos passar por essas dificuldades, mas vamos acreditar em Foz. Foz é uma cidade que já enfrentou historicamente vários momentos difíceis e superou todos eles. Então eu quero deixar uma mensagem de otimismo, de esperança, de acreditar na vacina, que é hoje a nossa grande esperança para salvarmos aí toda a sociedade deste mal terrível. Então, a minha mensagem é de otimismo, de acreditar, de ter esperança e de união. Sem união, a gente será vencido. Mas com união, com trabalho, com dedicação, com todos, apesar das dificuldades, acreditando em Foz do Iguaçu, a gente vai levar essa cidade realmente ao topo de uma das melhores cidades do Brasil para se viver e também para se investir. Você acabou de ouvir aí o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, falando sobre o aniversário da cidade, falando sobre transporte, falando sobre vacinação e sobre os gastos também aqui na cidade, desde o começo da pandemia, na saúde pública. E são gastos todos os meses, R$4 milhões para manter toda essa estrutura, não é mesmo, Cris? Dinheiro da prefeitura, exatamente, né? Dinheiro municipal. Dinheiro da prefeitura, além do governo federal, do dinheiro que vem do governo federal e do governo estadual. Bora lá então, galera. Daqui a pouquinho a gente continua falando da programação no aniversário. Quem já está na linha com a gente é o Juca. Daqui a pouquinho a gente chama ele aqui na nosso Jornal da Itaipu, né, Elis? É isso mesmo. Já, só dá um tempinho. Jornal Itaipu FM. Diariamente Itaipu FM.